Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa verificação de aprendizagem, ela é interdisciplinar com geografia, história e ciências, certo? Vamos para a atividade número 1? Então, olha só. Estudamos sobre a representação indireta, que é aquele desenho que fazemos a partir de uma foto ou uma imagem. Lembra que a gente fez aquele desenho que a gente só passa o que a gente vê? A gente não faz o desenho, então o morro a gente vê lá no fundo, a gente faz o desenho do morro, pinta ele que é da cor do morro. No fundo tem o quê? No fundo tem o céu, a gente pinta a cor do céu. E essa representação que tem, esse desenho que tem, por exemplo, da árvore na frente, a gente faz ela também. É uma representação indireta porque a gente não vai dar detalhes de como é. A gente não vai dar detalhes se tem folhinhas, a gente não vai dar detalhes se tem algum animal, a gente não coloca esses detalhes, a gente só coloca o que a gente vê no geral. Por isso que chama representação indireta, porque ela não vai colocar os detalhes da foto. A imagem a seguir é uma paisagem do Cerrado. O Cerrado é onde a gente vive, nós moramos no Cerrado. A nossa vegetação, a forma das árvores, a forma como os rios se comportam, né? A forma como os animais, os animais, eles têm uma característica do Cerrado, tá bom? Então, olha só, a imagem a seguir é uma paisagem do Cerrado. A vegetação, aqui são as árvores, muito presente no nosso estado, no estado em que moramos, o estado de Goiás. Agora, você vai fazer a representação indireta do Cerrado. Nós já fizemos essa representação indireta lá no nosso livro de geografia. Atividade 2. Estudamos sobre representação imaginária. Isso significa que nós podemos fazer mapas dos nossos próprios, podemos fazer mapas nossos do jeito que a gente imagina como seja, né? Agora você vai desenhar uma cidade ou um lugar que você tem muita vontade de conhecer e ainda não conhece. Então, você vai fazer o seu mapa imaginário e não se esqueça de colocar o nome do lugar. Tem um pequeno errinho aqui que quer dizer assim, que você vai fazer o seu mapa e isso significa que a gente pode fazer o nosso próprio mapa. O que você vai fazer? Você vai pensar numa cidade que você conhece ou que você gostaria muito de conhecer, você vai lembrar dela e vai fazer o desenho dela nesse espaço, e isso quer dizer uma representação imaginária, porque você não está vendo esse lugar, você só imagina como ele seja. Atividade 3. Sabemos que quando os portugueses chegaram no Brasil, aqui já tinham pessoas que ocupavam esse território, que eram os indígenas. Como você imagina que essas comunidades indígenas viviam no Brasil? Como era o lugar onde eles viviam e como eles se alimentavam ou vestiam. Então, você vai pensar em como que eles viviam naquela época. Será que naquela época tinha computador? Será que naquela época tinha energia? Como que eles se alimentavam? Como que eles tomavam banho? Será que era no banheiro? Né? Como que eles se comunicavam? Será que tinha telefone ou não naquela época? Então, você vai colocar o que você pensa, como você imagina, como era a vida deles naquela época. E você também já tem um conhecimento de outras aulas passadas, de anos passados, que outros professores falaram sobre esses indígenas que já habitavam aqui quando os portugueses chegaram. Leia o texto e responda as perguntas de 4 a 8. Então, todas essas perguntas, esse texto vai te dar base para você responder as outras perguntas. População indígena no estado de Goiás. No estado de Goiás, tem uma tribo indígena chamada Carajá, próximo ao rio Araguaia, no município de Aruanã. Quem conhece o rio Araguaia? Eles vivem da pesca e dos frutos e os alimentos da natureza, e também produzem artesanatos, que são vasilhas feitas de barro. Professor, o que é um artesanato?
é algo que a pessoa faz com a sua própria mão, não tem nenhuma máquina utilizada para fazer isso. Então, ela fez, é um trabalho manual. Ele fez aquilo, a pessoa que fez com suas próprias mãos. E não foi, não foi algo que você colocou dentro da máquina e ele saiu pronto. O barro é o principal matéria-prima das vasilhas e potes de barros que eles vendem na cidade. Eles, os indígenas, também fazem enfeites de decoração de casa e a matéria-prima também é o barro. Esse barro é retirado de dentro do rio Araguaia. A preservação da natureza para essas populações indígenas é muito importante, porque podemos perceber que a vida e o sustento deles vem da natureza. Então, eles dependem da natureza para se manterem vivos, né? Eles produzem seus artesanatos, vendem o seu artesanato, que é muito bonito, né? E utilizam desse dinheiro também para se sobreviver, para comprar outras coisas. Tem outras coisas que, né, não tem nas aldeias, né, que não tem nessas comunidades indígenas, e eles utilizam, assim como nós, hoje, o dinheiro para se manter também. 4. Após sua leitura sobre os indígenas Carajá, marque X na resposta correta. Então, qual que é a resposta correta dessas duas? Eles vivem dos frutos e alimentos da natureza e também a produção de vasilhas e potes de barro? Ou eles não dependem da natureza para sua sobrevivência? 5. Onde vivem esses indígenas Carajá? Eles vivem na aldeia indígena próximo ao rio Araguaia, no município de Aruanã? Ou o texto diz que a comunidade indígena Carajá não existe mais. Então, você vai voltar lá no texto e identificar. Qual a principal matéria-prima para a produção de artesanatos? Vasilhas e potes feitos pelos indígenas. Bom, qual que é a principal matéria-prima? Lembra que a gente já estudou sobre a matéria-prima? Que a matéria-prima é a primeira coisa que gera outra coisa. Então, o que temos primeiro, né? Então, vocês vão colocar aí qual que é a matéria-prima dos potes, das vasilhas que eram feitos pelos indígenas. 7. Converse com seus pais e responsáveis e responda. Além das vasilhas, potes e artesanatos, o que mais podemos fazer com a matéria-prima do barro? Então, o que mais pode ser feito com o barro, hein? Você vai colocar aí o que pode ser feito. 8. Escolha 2 objetos ou qualquer coisa que você queira e coloque a matéria-prima dela. Então, por exemplo, escolhi a caneta. Aí, escrevi caneta, matéria-prima. Qual que é a matéria-prima da caneta? Então, você vai descobrir qual que é a matéria-prima da caneta. Escolhi outra coisa, lá no 2. O que você colocou? Então, você vai colocar ele e a matéria-prima depois dele. Essa é a nossa verificação de aprendizagem interdisciplinar. Boa atividade para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição sobre as perguntas, tá bom? Um abraço.